Romanos capítulo 1, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, em seguida Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Roma. Naqueles dias, capital do império, grande cidade para a época, importante cidade. A igreja era um grupo pequeno, incipiente, não se trata nada do que se pensa em igreja cristã hoje, mesmo em termos da igreja católica romana. Dentro de uma grande cidade pagã, havia o grupo que tinha conhecido a fé em Jesus Cristo, o encontro com Deus na graça de Cristo. O apóstolo Paulo escreve então esta carta à igreja em Roma. Ele não tinha estado nessa igreja ainda, não foi uma igreja fundada pelo trabalho dele, trabalho apostólico missionário. Mas ele tinha grande desejo de ir a Roma e visitar esta igreja na hora certa, como parte do plano estratégico dele de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a outras regiões do império. E então a igreja de Roma, numa visita dele, seria um trampolim, uma base para ele ir além, para outras regiões onde ele não tinha estado ainda com a sua equipe pregando o Evangelho. Ele escreve esta carta então por volta do ano 58, estava na cidade de Corinto quando ele escreveu esta carta, na Grécia então, escreve a igreja em Roma, para nós a Itália hoje, e uma carta profunda, é o tratado teológico, não é, mais extenso dentro do Novo Testamento, mas ainda que seja primeiramente esta carta teológica, porque ele quer fundamentar bem aquela igreja nas doutrinas cristãs, para ser uma igreja forte e firme, como então esta segunda ou esta outra base missionária dele. É também uma carta missionária, porque envolve uma estratégia missionária. Nós vamos ler então a palavra de Deus no capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 13, e depois nós vamos para o fim da carta no capítulo 15. Vamos então ouvir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Palavra do Senhor encontra você nesse momento aqui. E o perigo é que nós vejamos um momento assim, que parece que já se repetiu, como se fosse realmente uma mera repetição, a mesmice, mas na verdade a palavra de Deus faz algo novo, especial, oportuno neste ponto da grande linha da sua história com Deus rumo à eternidade. Deus o traz aqui, Deus preparou esse texto, porque a sua vida precisa deste momento e Deus quer abençoar o seu caminho. Receba a palavra então, abra o coração, mantenha a mente alerta e Deus o abençoe. Ouça a palavra, Romanos 1:8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que, agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Ele diz então aqui no verso 10, peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. No verso 13, ele informa
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, impedido. Agora, Romanos capítulo 15, a partir do verso 23. Romanos capítulo 15, começando com o verso 23, vamos ler até o verso 29. Romanos 15, 23. Depois desse primeiro capítulo que acabamos de ler, então Paulo vai a toda a argumentação teológica, das bases, os fundamentos da obra de Deus em Cristo, como é que nós somos reatados com Deus através da graça de Cristo, etc., as implicações disto. E depois de terminar toda a argumentação, ele volta a questões práticas para o encerramento da carta. E aqui nesse trecho ele diz o seguinte, verso 23, capítulo 15. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então aqui nós temos essa leitura, este contexto é o seguinte, ele está em Corinto, na Grécia, e ele diz que quer agora ir para a Espanha, para Roma, então visitar esta igreja, mas antes ele vai retornar a Israel, a Jerusalém, para levar uma oferta que foi levantada ali nas igrejas da Grécia, para ajudar os irmãos em Jerusalém, que estavam atravessando um tempo de grande necessidade, um tempo de fome, chegou lá. Ele vai primeiro fazer isso, depois ele iria a Roma, visitar então esta igreja. E aqui ele fala com essa certeza de que ele iria. Ele vai à Espanha anunciar o evangelho, esse é o projeto dele, passando por Roma e ser enviado para a Espanha. Mas é interessante aqui, ele está dizendo que ele quer dar a eles a oportunidade de participar na obra missionária, através do sustento, através do ofertar. Ele está de partida para Jerusalém, depois irá lá a Roma e fortalecê-los, e eles poderão participar então da obra missionária que ele vai fazer na Espanha. O interessante é que o apóstolo Paulo chega em Jerusalém e ele vai para Roma, mas não como ele planejou aqui, não de livre e espontânea vontade. Ele acaba preso em Jerusalém e depois de longa espera, detido, ele apela para ser julgado pelo imperador em Roma, um direito dele como cidadão romano. E ele é levado para Roma, mas como prisioneiro. E o fim do livro de Atos narra a prisão dele lá em Roma e como ele podia ministrar, porque ficou numa prisão domiciliar, podia ministrar às pessoas, recebendo visitas inclusive. Mas aqui está ele então, nesta disposição toda, e buscando então a oportunidade dessa visitação. Mas voltando ao capítulo 1, apenas para recordar, ele fala que ele quis visitá-los muitas vezes, planejou, mas foi impedido, Quando eu leio esse texto, eu sempre me recordo do galo que se tornou incômodo. Como bom galo, crescendo, desenvolvendo,
aprendeu a, como a gente diz, cantar no nascer do sol. 6 horas da manhã, o sol começava a se apontar lá no céu e ele cantava. Havia aprendido talvez com o galo mais velho a cumprir essa função. Mas era um galo novo e muito orgulhoso. E logo a ginástica ali do despertar ficou confusa para ele ou subiu a cabeça dele. Ele cresceu reagindo ao nascer do sol, cantando. Mas se tornou um incômodo por quê? Para o fazendeiro. Porque isso subindo a cabeça dele, devagar lhe confundiu as coisas. E ele começou a achar que era o contrário. É que ele cantando, o sol aparecia. E aí, começou a acordar às 4 da manhã, quando era muito escuro. E começou a cacarejar, a cantar. E incomodar o fazendeiro no seu sono. Aqui está o apóstolo Paulo lidando com a questão de planejar e conseguir realizar. Planejar, intencionar, mas não ser possível o efetuar. Soa familiar? Há alguém aqui nesta noite vivendo algo parecido? Há alguém aqui com plano, quer realizar, mas não pode, as portas não se abrem. Há alguém já há algum tempo nessa luta. Certamente todos nós já vivemos isto em alguma forma. E certamente nós haveremos de viver isto em alguma forma no futuro. Experiência comum do ser humano. E viver envolve esse quadro de forma muito comum. E o fato é que esse quadro é causa de muito estresse, muito dissabor, muita frustração e até muita amargura. A questão de querer fazer, do planejar e de efetuar, ser possível, não ser possível. Um drama humano e que precisa ser bem equacionado, enquadrado para vivermos bem, para vivermos de forma sábia e vivermos de uma forma acertada em nosso íntimo. Você tem lidado com essa situação? Como é que tem sido? Que impacto tem tido na sua vida? Você que talvez está vivendo isto de uma forma pontual, muito marcante, como é que isso o está afetando? Como é que você administra isso? Como é que você equaciona isto? Devo dar soco na ponta de faca? Devo quebrar a cara em porta que não abre? Nunca vai abrir. O que é que Deus faz? Deus abre a porta ou não abre? Como é que é essa questão da oportunidade? Nós temos iniciativas e nós queremos realizar as coisas e nem sempre conseguimos fazer. Um pecado comum do crente: planejar, intencionar e não orar sobre isto, não alinhar o coração com Deus, ou planejar, intencionar, depois que fechou o pacote, aí vai orar e pedir para Deus batizar tudo aquilo, forçar Deus a ver o plano dele como o plano que precisa ser realizado e que é o melhor dos planos. Nem mesmo Deus poderia planejar melhor. E aí sofremos em muitas formas. Aqui está o apóstolo Paulo nesse quadro, nesta experiência tão comum a nós. Veja só, é o apóstolo. Estamos falando de um apóstolo verdadeiro. Não essa onda apostólica totalmente discordante da Bíblia que está no mundo afora. Não há apóstolo hoje.
Os apóstolos existiram uma época e pronto, segundo as Escrituras. Aqui está um apóstolo verdadeiro, fazendo a vontade de Deus. Autor, inclusive, de livros que temos nas Escrituras. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, inspirando. E aqui nós temos o apóstolo Paulo que totalmente comprometido com o projeto missionário, de levar o evangelho de Jesus Cristo a lugares onde não havia sido anunciado. E é este homem então de Deus, este homem que é um apóstolo, este homem atarefado com as coisas de Deus, que enfrenta o quê? Estas situações que eu mencionei aqui, que é tão comum a nós, de intencionar, fazer, planejar, e a porta não se abrir. E ele usa esta palavra forte: fui impedido. Fui impedido. Como é que o apóstolo Paulo reage? Como é que ele faz? Como é que ele vive com isto? O que é que esse texto, essa experiência prática dele fala a você, ensina a você nesta noite? Grande sabedoria podemos tirar desse texto e entendermos como caminhar em nossas vidas com os nossos planos, nossas intenções e a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre nós. E equacionarmos isso corretamente, a fim de que nós possamos viver bem, vivermos melhor, vivemos de forma sábia. É a mensagem do Senhor para você nesta noite o seguinte: viva com o tempo de Deus. Viva com o tempo de Deus, viva no tempo de Deus. Não viva com o seu tempo, não viva no seu tempo, viva no tempo de Deus. Cuidado, cuidado. Não seja aquele galo imaturo, orgulhoso, que começa a achar que ele determina o tempo. Ele canta e o sol nasce. Lembre-se que o sol nasce na hora em que ele nasce, e aí você canta. Não inverta as coisas. É preciso viver no tempo de Deus, com o tempo de Deus. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. Você apenas age, reage, vive dentro do tempo de Deus. Essa é a verdade básica das Escrituras, a verdade teológica. Nós que já entendemos nossa necessidade do perdão, da graça de Deus em Cristo, caímos em nós mesmos. E nós, como todo ser humano, somos seres rompidos com Deus. E então clamamos pelo perdão da obra de Cristo na cruz. Morreu a minha morte, pagou a minha culpa. E ali entregamos nossas vidas a Deus. E entendemos que Deus é soberano e que pertencemos a Ele. Nós que somos filhos de Deus em Cristo, precisamos lembrar então desta aplicação prática de que o tempo é de Deus. E nós vivemos do tempo dEle. E não Deus vem viver no nosso tempo. Note bem, nós vivemos do tempo de Deus e não Deus vem viver no nosso tempo. E aí há toda a ginástica teológica errada, todo tipo de pregação por aí, que quer nos levar a crer que com certas ginásticas, certos atos litúrgicos religiosos, nós fazemos com que Deus viva no nosso tempo. Há aqueles até ordenando para Deus sobre tempo e outras coisas. Nada poderia ser mais absurdo. Na cruz em Cristo Jesus nós entendemos o nosso lugar. E ali então nós nos colocamos nas mãos de Deus em todos os sentidos, inclusive no tempo dele. E fazemos isto como? Crendo, sabendo que esse Deus de todo o poder também é o Deus de toda a graça, e que olha para nós com a sua vontade perfeita, boa e agradável, e nos conduz. Então, um ponto de descanso e equilíbrio em tudo isto, quando nós vivemos com o tempo de Deus, ou no tempo de Deus, se preferirmos. De imediato precisamos lembrar que o seu tempo pode ser equivocado, o tempo errado. O tempo de Deus, que é o tempo certo,
pode ser diferente do seu tempo. Você consegue aceitar isto? Você consegue compreender que isto é fato? Certamente Deus sabe muito mais do que eu e você. Deus sabe muito melhor sobre o tempo para a minha vida, os tempos para a minha vida e para a sua. Por isso, é muito fácil eu, dentro da minha limitação, ter um tempo e estabelecer tempos que diferem de Deus. Ele com a visão e a vontade dele, plenos, soberanos, e eu com a minha limitação aqui, podemos nos desencontrar facilmente, e eu preciso me recolher à verdade de que o meu tempo e os meus tempos podem ser diferentes do tempo de Deus. Meu tempo pode ser totalmente equivocado por causa disto. Deus tem o tempo dele e é o melhor dos tempos. Alguém já disse que Deus responde às nossas orações de 3 formas. Deus, às vezes, responde às nossas orações, inclusive com relação a tempos e oportunidades, com uma negativa definitiva. Nunca. Aquilo que eu intenciono, penso, nunca vai se realizar. Lembrando, Deus, da sua graça e vontade sábia e soberana, diz nunca, não porque Ele é caprichoso, não porque Ele não tem interesse em nós, porque é o melhor. E eu me lembro de muita coisa que eu já clamei a Deus no passado e Deus não fez. Hoje eu entendo porque Ele não fez. E eu fico contente que Ele não fez. Ele disse para mim nunca. Não entendi muito na época. Às vezes Deus responde positivamente, já. E Deus abre a porta em seguida, no momento. E a gente diz, Deus respondeu a oração. E a gente pensa que Deus só responde dessa forma. Deus responde às vezes com nunca também. E às vezes Ele responde o já. E tudo fica muito claro. E nós damos testemunho sobre isto. Como se Deus não estivesse olhando por nós, cuidando de nós em outras respostas, como nunca. Mas Deus também pode responder, não somente com nunca, como com o já, como Deus pode responder com o depois. Depois. Não é este momento o momento. O projeto, a intenção está aprovado. Estamos alinhados, diz Deus. Mas não vai se realizar no tempo que você planeja. Meu tempo é outro. Então, o seu tempo pode ser um tempo equivocado diante do Senhor. E precisamos lembrar que há implicações que nós desconhecemos. Nós não conhecemos todas as implicações. Estão além do nosso conhecimento, que é um conhecimento momentâneo, presente. Não é um conhecimento sobre o depois. Que implicações isso vai ter daqui 1 minuto, daqui 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos? Deus sabe. Há implicações. Toda vez que eu der um passo, tem implicações que vão além e eu desconheço, você desconhece. Por isso, o nosso tempo pode ser equivocado. E há razões também. Não só implicações, mas razões. Propósito, objetivos que serão atingidos. Nós fazemos um plano e achamos que vai atingir tal propósito e Deus sabe, não vai. Não é por aí. As nossas razões não são as razões de Deus, porque Ele sabe que não são as razões viáveis ou recomendáveis. Não irá acontecer como nós pensamos. Enfim, o seu tempo pode ser equivocado. É preciso essa humildade. O crente em Cristo Jesus precisa ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Viva então no tempo de Deus. Primeiramente, lembrando, o seu tempo pode ser equivocado. Mas sabe, quando nós lemos as Escrituras, e eu aprendi isso na minha juventude,
Deus, muitas vezes, se apresenta nas Escrituras, na história das Escrituras, como alguém que não tem pressa. Nós somos ansiosos, nós somos cheios de pressa. E aí a gente olha para como Deus agiu tantas vezes, tantas formas, ficamos pensando, mas Deus não tem pressa. Deus não vive a ansiedade como nós vivemos, a instantaneidade que nós apreciamos nos nossos dias mais do que nunca. Nenhum de nós quer, a não ser romanticamente, um fogão a lenha. Todos nós queremos um micro-ondas. Em 1 minuto tudo pronto. Tem aquele fogão a lenha, às vezes no quintal, forno que se faz. Aquilo é romantismo, ninguém vai fazer todo dia comida lá de jeito nenhum. Vamos para o fogão a gás. Ou melhor ainda, um pouquinho mais rápido se possível, vamos ao micro-ondas. Temos pressa. Nos nossos dias, mais pressa. E nós encontramos Deus tantas vezes sem pressa. Lembramos de Moisés, por exemplo. Moisés, se você se lembra a história dele, o povo de Israel está dentro do império do Egito. E lá está sofrendo e começa a clamar a Deus, Deus vai agir para libertá-los, Deus tem um plano. E tudo começa primeiramente com esse bebê que nasce, Moisés, e que acaba sendo adotado por uma princesa que o leva para então o palácio do imperador, o faraó. Ele é criado no palácio, ainda que era um judeu, então um bebê que vem do povo oprimido, o povo estrangeiro que estava lá dentro do Egito, e que era oprimido, estava sendo oprimido pelos próprios egípcios. E Moisés vai passar 40 anos no palácio, como um príncipe praticamente. E ali ele tem acesso a toda aquela educação, formação privilegiada, toda aquela condição. Mas chega um dia, quando algo acontece com Moisés, ele vê um judeu sendo espancado por egípcios, ele toma a dor ali, a defesa, ele acaba matando um egípcio, ele precisa fugir. Bem, 40 anos no palácio, ele foge, ele vai para morar entre pastores de ovelha no deserto, e longe, e ele fica 40 anos lá. Somando os dois, 80. É com 80 anos que Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Esse Deus é lento demais para mim. Lembro que Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Como era uma prática, um princípio do povo judeu, a atividade pública religiosa começar aos 30 anos. 30 anos. E aí, o ministério dele, quando ele finalmente se apresenta para realizar o ministério dele messiânico, para o qual ele nasceu, ele veio, dura por volta de 3 anos. 3 anos. O que acontece? Deus tem o seu modo e, sabe, uma questão é o preparo. Deus precisa nos preparar. Deus precisa nos tornar preparados. Quando eu leio o livro de Jonas, por exemplo, eu vejo ali Jonas pregando em Nínive, para onde ele foi enviado, capital do grande império ali, povo terrível, império assírio, e ele é enviado a pregar lá. Ele era um profeta em Israel, dominado pelos assírios, esses imperialistas, né? Esses povo assírio, capital Nínive, terríveis dominadores, opressores. E Jonas não quer pregar para eles de jeito nenhum. Esse povo aí não merece nada de Deus, nem da graça de Deus. E nós lemos o livro de Jonas, e no final do livro de Jonas, ele chega em Nínive, ele prega, e há uma revolução na cidade, o povo aceita
a mensagem. Aquele povo terrível, avesso. Aquele tipo de povo que a gente olha, não é? Aquela pessoa que a gente olha e fala, esse aí nunca se converte. Não tem jeito. É caso perdido, para sempre. E aí a cidade se transforma. Recebe a mensagem dele assim. Mas antes disso, o problema de Deus, sabe qual que é? Não é com os ninivitas perdidos, cruéis, mundanos, maldosos. Sabe qual é o problema de Deus? Jonas, o profeta. O profeta de Deus é o problema. E o livro todo narra aqueles acontecimentos, inclusive a questão dele parar no ventre de um grande peixe. Vai para o navio, viaja, e Deus trabalhando com Jonas, até que Jonas está pronto, leva um tempo. Depois Deus faz a obra. O tempo de preparo. O tempo certo inclui o seu preparo. Sem você estar preparado, o resultado, a consequência pode ser desastrosa. Na minha vida, a esta altura da minha vida, eu olho para trás e eu aprendi muito sobre isto. Há muita coisa que eu quis fazer em certos tempos e não foi possível, e Deus estava certo. Naquela época seria desastroso. Eu não estava preparado. A falta de preparo, Deus trabalha em nós pacientemente, segurando a oportunidade até que estejamos preparados. E se nós não temos estrutura para estarmos preparados, Deus diz não. Deus diz não. Deus vai ter uma outra direção para nós, porque nós nunca seremos as pessoas para aquele tipo de oportunidade e porta que nós ambicionamos, que nós intencionamos. Tempo certo. O tempo de Deus inclui preparo. E preparo, anote isto, nós aqui, geração do micro-ondas, anote isso. Preparo leva tempo. Preparo leva tempo. Nós queremos tudo rápido. Preparar uma pessoa de forma completa leva tempo. Então, viver no tempo de Deus, viver com o tempo de Deus, que seria o tempo certo, isto inclui o seu preparo. E há um caminho aí, há um caminho a seguir, um tempo de aguardar e esperar. Então nós precisamos aprender que há o tempo adequado. Não são todos os tempos que são adequados. Há o tempo adequado, o tempo adequado, aquele tempo que é adequado. Nós pensamos que podemos tudo em todo tempo, tudo é possível em todo tempo. Não é verdade. Nem todo momento é adequado para tudo. Nós pensamos assim, aliás, qual é um dos erros mais comuns que habita em nossas cabeças? É nós pensarmos a vida em termos do tempo matemático, o tempo de relógio, o tempo de calendário. E a gente olha e pensa, eu tenho tantos anos, tantos dias para fazer isso, fazer aquilo. Não é verdade. Nós temos sim o tempo matemático, vamos ter tantos e tantos anos de vida, etc. Mas não é verdade que tudo pode ser feito em cada momento, em qualquer momento. Há o tempo adequado, aquele tempo que vem sobre a sua vida uma vez, num dado momento, que não existiu isso nos outros 10, 20 anos que você teve de vida. E aí precisamos lembrar, mais uma vez, o conceito dos gregos com relação a tempo. Eles falavam do tempo Cronos, que é o tempo matemático, o tempo da folhinha, do calendário, contamos em números. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80. Tempo matemático. Mas eles tinham também a palavra para tempo, uma outra palavra para tempo, que
quero o kairos, a oportunidade. Aquilo que vem, vai. Aliás, talvez alguém até diria aqui, olha, sabe, na minha vida, eu perdi a oportunidade. Uma dada coisa. Passou e não vai voltar. Foi. Jovens, aprendam isto. Joelhos no chão, sabedoria na cabeça. Procurem pedir a Deus direção de como administrar os kairos de Deus. Há coisas que podemos fazer num dado momento, depois nunca mais, não importa quantos anos nós tenhamos. Enfim, tempo adequado é algo que precisamos aprender. Aprender que há o tempo adequado. E Deus trabalha com o tempo adequado. Para que haja uma resolução, a porta se abra e se realize um projeto, isto envolve certas condições, não é somente a minha vontade. Por isso que essa ideia toda de pensamento positivo ou fé positiva para a vertente cristã, entre aspas, que se prega na mídia aí, é totalmente equivocado. Só porque eu quero, eu penso, eu creio, declaro. Sabe porque está na minha cabeça, não quer dizer que todas as condições sejam adequadas. É preciso aprender essa sabedoria. Será que o seu coração já aprendeu isso? Que há tempo adequado. Cada situação exige suas condições. Uma vez conheci um homem, 40 anos de idade, que ele disse que ele iria estudar agora medicina. Casado, 3 filhos no começo da adolescência. Onde você vai fazer isso? Vai fazer um curso tempo integral, no custo que é? E vai sustentar a casa com minha esposa vai trabalhar. Meu amigo, me parece que o tempo de você fazer medicina passou. Não é agora mais. Foi. Se havia alguma condição, situação para você fazer isso, era no mínimo 20 anos atrás. Isso é apenas um pequeno exemplo prático sobre o tempo adequado. Há condições, cada situação exige suas condições. E hoje intencionamos algo, nós projetamos algo, há um tempo adequado para isto. Talvez não seja agora, talvez seja agora. Deus sabe, busque a presença de Deus, confia nele. Mas aprenda a sabedoria de que na vida há tempo adequado para as coisas. Aqui está o apóstolo Paulo querendo ir e não é possível ir. Paulo estava equivocado no tempo. Deus não disse para ele nunca, Deus também não disse já, Deus disse para o apóstolo Paulo depois. E ele diz, eu fui impedido. E Paulo aqui está reconhecendo a mão de Deus. Esse impedir de Paulo é a ação de Deus na vida dele. O que aconteceu, eu não sei. Por que ele foi impedido? Ele dá alguma ideia, talvez a estratégia missionária dele. Havia outros campos que ele considerava mais urgentes para a visita dele, a pregação dele. Quem sabe condições políticas, quem sabe condições econômicas contribuíram também, impedindo. Mas ele entendia o impedimento da parte de Deus. E quem sabe também o preparo. Havia um momento que Deus entenderia que Paulo estava pronto para ir adiante. Enfim, havia o tempo adequado de Deus. Viva no tempo de Deus, não fora dele. Aguarde o tempo providencial. Saiba aguardar o tempo providencial. Seja agora, seja amanhã, seja daqui a um ano. É preciso ser humilde diante de Deus. E é preciso ser humilde reconhecendo quem você é. Você não é senhor do tempo nem das oportunidades. Deus é. Nós fomos criados para viver para Deus e com Deus. A arrogância humana é de querer ser o Deus da sua vida, quando o ser humano não pode fazer nada com o próximo minuto.
É preciso que o ser humano se recolha à sua humildade. E na cruz de Cristo isso deve acontecer. Então, com muita humildade, olharmos a vida, tempos, oportunidades, aguardando o tempo providencial. Sempre em oração, em estudo da palavra, buscando o aconselhamento de quem pode nos ajudar com os discernimentos da palavra de Deus, entender o tempo de Deus, orando, ouvindo, estudando, qual é o tempo de Deus, não qual é o meu tempo, mas qual é o tempo de Deus. E qual é a maravilha disto? A maravilha disso é que evitamos toda a amargura, frustração, o estresse, a ansiedade, tudo que não presta, tudo que faz mal. E alcançamos uma condição mais gostosa, quando estamos alinhados com Deus humildemente. Enquanto a porta não se abre, o tempo oportuno não chega, faça o que é possível no tempo, na oportunidade atual. Aqueles que dizem, bem, Deus tem o seu tempo, eu vou esperar aqui, não vou fazer nada. Crentes desocupados, vamos chamar assim. Crentes sem nenhum projeto na vida com Deus. O apóstolo Paulo queria ir a Roma, insistiu nisso, planejou, disse várias vezes. Não foi impedido. O que ele fez? Foi para casa, pôs um pijama e não saiu de lá por alguns anos. Até que Deus me envie para Roma. Não, Paulo fez o que era possível. Muitas vezes já conversei com jovens que mostraram a intenção, por exemplo, de ser missionário, para o campo missionário. E aí expliquei bem, ao tempo de Deus, ao preparo, você precisa buscar, ótimo projeto, mas precisamos ver a vontade de Deus, o preparo que Deus exige. Isso tem um caminho a ser trilhado aí, momento certo. E enquanto isso, sabe o que você faz? Sirva a Deus onde você está, sirva a igreja onde você está. Não, estou aguardando, não vou fazer nada, eu quero ser um missionário. Quando eu chegar lá, nesse lugar, aí eu vou começar a fazer alguma coisa. Não foi assim com o apóstolo Paulo. Seja útil onde você está e certamente Deus vai usar aquilo que você pode fazer hoje para, inclusive, aperfeiçoá-lo, prepará-lo para melhor servir ao Senhor. Olha, na minha vida, fui para São Paulo no começo da minha adolescência e comecei a trabalhar cedo, naquele tempo era permitido, já com o fim dos meus 14 anos, estava registrado, trabalhando naquela grande cidade, saía cedo de casa, ia para a escola à noite e sofri como bom paulistano, ônibus cheios de manhã, fim de tarde, à noite, passando o dia inteiro fora de casa. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui, eu olho para trás, eu fico pensando, o que eu seria se eu não tivesse passado aqueles anos por lá? O preparo, o aprendizado foram enormes para um jovem naquela situação. O amadurecimento, o entendimento da vida. Tremenda escola, tremenda escola. Tempo de muito sofrimento, mas grande aprendizado. Faça o que é possível no tempo atual. Aquilo que Deus tem para você agora, faça. Eu quero um outro emprego, ótimo, vai buscar o preparo e trabalhe nesse emprego que é possível hoje, que não é aquele que você um dia almeja ter. Faça o seu melhor, faça o que é possível no tempo, busque o preparo, lembre-se que há o tempo de preparo. E acima de tudo, confie e descanse no tempo de Deus. Não adicione estresse, frustração, ansiedade à sua vida. Viva, haja, planeje, prepare-se
em tudo que for possível, que Deus permitir, mas nunca colocando tudo isso e você acima, e muito menos em contramão com Deus. Sempre muito humilde na presença dele, como o apóstolo Paulo, até que se abriu a oportunidade. E no fim, nem se abriu do jeito que ele pensou que ia abrir. Ele pensou que ele iria para Roma de livre e espontânea vontade e acabou indo para lá, preso. Viva com o tempo de Deus. Você que é dele, em Jesus Cristo. Você que entregou sua vida a ele, morreu com Cristo na cruz, nasceu para a nova vida. Viva com o tempo de Deus, no tempo de Deus, e você vai viver melhor. E é isso que Deus tem para você e o que ele quer lhe dar, um viver melhor. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar.